Olá pessoal, continuando nossos vídeos sobre o livro de Enoque. No vídeo passado eu fiquei de trazer um trabalho sobre Maria, né? E que o livro de Enoque estivesse de alguma maneira entrelaçado, né, com esse estudo. E na verdade o livro de Enoque ele se faz presente justamente por causa daquela passagem de Gênesis 6, de 1 a 4. Existem duas tradições, como já foi falado muito, né? A tradição angélica, que fala que os filhos de Deus ali são anjos, e existe uma outra ala que considera como sendo os filhos de Deus como uma geração de Sete, além de outros entendimentos que são menos plausíveis, né? E então hoje eu vou trazer um estudo, mas antes eu vou sobre Maria, mas antes eu vou pegar um outro estudo, curtinho, sobre justamente a passagem de Gênesis 6, de 1 a 4. É um trabalho foi publicado em 1972 na revista Jornal de Estudos Judaicos, que o editor era Gezar Vermes, e essa obra é de um erudito, um conhecedor do hebraico, né? Philip S. Alexander. A revista é essa. Ela foi publicado na primavera de 72. Gezar Vermes era o editor dessa obra, dessa revista. E o trabalho que eu vou ler, que eu fiz um resumo, esse aqui. Acho que dá para ler bem. Não sei se a câmera tá boa. Eu fiz um resumo, então eu vou... que é justamente sobre Gênesis, a interpretação de Gênesis 6, de 1 a 4. Ele vai tratar sobre esse tema na antiguidade, no judaísmo antigo, né? Como era entendido realmente, né? Então, confirmando, essa revista é uma revista, tem vários exemplares dela. Inclusive, tem até eu estava mexendo nas minhas aqui, muito antigas, né? Uma até, a capa está estourando aqui. Esse aqui é 1929, 1926. E por coincidência eu achei um assunto aqui que depois eu quero trazer, de Nathanael Schmidt, o nome de Penuel, sobre Penuel, aquela passagem que Jacó luta com o anjo, né? E ele chamou o lugar de Penuel, Peniel. Inclusive tem essa divergência desse nome, né? Em Juízes 8, de 8, 9, 17, 1 Reis 12, 25, Peniel e Penuel. E aqui geralmente os estudiosos tratam como Penuel. O livro de Enoque tem um anjo chamado Fanuel. Então existe uma correlação. Tem vários estudos, depois eu quero trazer isso para vocês também. É complicado fazer um resumo, mas eu vou tentar. E então, falando desse autor, o resumo que eu vou fazer para vocês agora, antes do tema Maria, ele nasceu em 1947, parece que está vivo ainda, né? Graças a Deus. Ele é professor emérito de literatura judaica pós-bíblica na Universidade de Manchester. Ele foi eleito membro da British Academy em 2005. Inclusive, ele foi em 2017 publicado essa obra em homenagem a ele. 15 especialistas publicaram essa obra, né? Onde eles oferecem estudos especializados em educação judaica nas áreas da nossa especialidade. Esse volume foi temático, né? Em homenagem a Philip S. Alexander. E
E essa obra foi publicada pela editora Bril, da Holanda, uma editora famosíssima, né? Dispensa mais comentários sobre o peso que esse homem tem, né? Então o texto o título do estudo é Os Targumim e a exegese primitiva dos filhos de Deus em Gênesis 6. Na exposição datável mais antiga dessa passagem, de Gênesis 6, de 1 a 4, o fragmento de Noé, de 1 Enoque, capítulo 6 até 11, os filhos de Deus são considerados anjos. Já começa aqui. Essa visão era comprovadamente atual na primeira metade do segundo século a.C. De fato, podemos razoavelmente inferir que se originou muito antes disso. Como já falei para vocês, né, a atual pesquisa já coloca o livro dos vigilantes para lá do quarto século antes de Cristo, né? 1 Enoque, capítulo 6 até o 11, é um midrash elaborado. Aqui, segundo ele, né, esse aqui é um estudo de 72, é um midrash elaborado de Gênesis 6 de 1 a 4. Tudo gira, no entanto, na equação de filhos de Deus com anjos. Essa identificação fundamental, porquanto, deve ser colocada muito antes, para dar tempo ao amadurecimento de um desenvolvimento exegésico tão complexo. A angelologia floresceu no judaísmo após o exílio sob a influência da religião iraniana. É muito provável que a interpretação de filhos de Deus como anjos foi uma das maneiras pelas quais essas ideias um tanto estranhas foram enxertadas no estoque da religião pré-exílica e naturalizadas. Seja como for, uma coisa é certa: até onde podemos avançar na tradição exegésica de Gênesis 6, de 1 a 4, filhos de Deus são considerados anjos. Essa exposição foi dominante nos próximos 300 anos. Na verdade, todas as nossas fontes sobreviventes, embora divergentes, é claro, em detalhes, são unânimes nesse ponto. Tão amplamente difundida no corpo do pensamento popular estava essa interpretação e as ideias a ela associadas, que foi possível fazer alusões remotas e fugazes a ela, com todas as chances, ao que parece, de ser compreendida. A primeira nota de dissidência com relação a filhos de Deus como anjos foi proferida pelo Rabi Simeon ben Yohai, na metade do segundo século depois de Cristo. O Rabi Simeon os chamou os filhos de Deus, de filhos dos nobres. E o Rabi Simeon ben Yohai amaldiçoou todos os que os chamassem de filhos de Deus. Isso pode ser encontrado numa obra Y Shabbat 6, edição de Krotoshin, 1866, 8b, linhas 33 a 37. É o Talmud Yerushalmi, parece que é assim que se pronuncia. Qual é a opinião condenada, né, em termos tão fortes, né, de receber tal uma maldição? Talvez seja uma interpretação crua e literal de filhos de Deus. O Rabi Reuben, acho que é assim que pronuncia, deve ser alemão, um amora palestino da segunda geração, afirma que assim que Nabucodonosor descreveu a quarta pessoa na fornalha ardente como um filho de Deus, aparência, né? Um anjo, ele disse que um anjo desceu e bateu na boca dele, por supor que Deus tinha um filho. Há uma polêmica anticristã que, obviamente, a pessoa como um filho de Deus em Daniel 3 foi cristologicamente interpretada na igreja primitiva. É lamentável, no entanto, que o mesmo impulso repousa nas palavras do Rabi Simeon.
Gênesis 6, de 1 a 4, não foi um texto-chave para os primeiros cristãos no debate sobre a filiação divina de Jesus. Nem é concebível que eles tivessem recorrido a uma passagem tão perigosa de dois gumes para apoiar essa doutrina. Aí ele fala da Septuaginta, mas o estudo sobre a Septuaginta já avançou muito, eu preferi pular, né? Aí tem uma parte, um professor, padre anglicano, J. Balker, comenta: na época em que o livro das antiguidades bíblicas, né, de Pseudofilo, séculos 16 e 15, que ele foi escrito, ainda era possível escrever filhos de Deus. A implicação dessa afirmação é que um estágio inicial da exegese de Gênesis 6, a expressão filhos de Deus, não criou dificuldades e, portanto, foi considerado como não necessitando de nenhum tratamento exegésico. Vimos que, tanto quanto podemos ir possivelmente aos tempos do exílio, encontramos filhos de Deus como anjos. Eu fiz um resumo do resumo aqui, né? Confundi um pouquinho aqui, mas ficou claro que até onde eles podem ir no passado, Gênesis 6, de 1 a 4, quando fala filhos de Deus, ali são anjos, né? É que eu sempre venho afirmando nos vídeos, né? Isso aqui foi um prelúdio do próximo estudo. Esse estudo que eu vou trazer para vocês está nessa revista, uma revista finlandesa. Estudos judaicos nos países nórdicos hoje em dia. E essa obra, o artigo que eu vou trazer para vocês é do professor Antti Laato. Ele é professor de exegese do Antigo Testamento e teologia judaica na Universidade Abo Akademi, na Finlândia. Ele é o líder da rede internacional RB, Estudos da História da Recepção da Bíblia, que examina como as tradições bíblicas foram transmitidas nas 3 religiões monoteístas abraâmicas. E essa revista é a número 27, de 2016, das páginas 61 a 80. O título desse estudo é Celso, né? Quem conhece um pouco de patrística, principalmente aqui a Paulus vem publicando, né? É o texto Contra Celso, de Orígenes. Então o título dessa obra, do artigo dele, é Celso, Toledot Yeshu e traços primitivos da apologia ao nascimento virginal de Jesus. Toledot Yeshu, eu comentei por cima no vídeo anterior, ele foi vou até começar por ele. A literatura Toledot Yeshu é uma literatura que consiste em contranarrativas judaicas aos evangelhos cristãos, onde o nascimento virginal de Jesus é revelado aos leitores judeus de uma forma paródica. A pesquisa sobre a tradição Toledot Yeshu se beneficiou enormemente com a recente publicação de uma edição abrangente das várias histórias do Toledot. É um fato bem conhecido que, em sua forma literária, a tradição Toledot Yeshu foi produzida apenas a partir do período bizantino, algo que foi enfatizado na monografia de Samuel Kraus, de 1902, e recentemente confirmado em vários artigos editados por Peter Schaeffer, Michael Merson e Jakob Deutsche. O tópico central da tradição Toledot Yeshu era o meio pelo qual Maria engravidou. É uma baixaria que não tem tamanho. É feita a referência a Jesus como sendo o filho de Pantera, acho que é um soldado romano, que está é tratado um pouco nessa obra de Orígenes, né?
e é o Contra Celso, livro 1, 28, 32, 33, 69. Em um trabalho de Merson e Schaeffer, 2014, páginas 28 e 39, todos os manuscritos disponíveis foram divididos em 3 grupos principais diferentes. O grupo 1 representa os primeiros desenvolvimentos de todas as versões do Toledot Yeshua. O Toledot Yeshua são várias versões, né? E o título dessa obra aqui que eu acabei de citar aqui é Toledot Yeshua, a vida da história de Jesus. São 2 volumes, publicado em Tübingen, em 2014. Agora voltando ao tema, né? Que eu vou falar Toledot Yeshua, vocês vão entender, né? Aqui eu vou começar num trecho provocativo, uma pergunta que ele faz, né? Por que foi tão difícil falar sobre o nascimento virginal de Jesus? A relevância dessa questão torna-se aparentemente quando se nota que o nascimento virginal não é mencionado no Evangelho de João, embora certamente este tenha sido escrito depois de Mateus e Lucas. E o próprio conceito, ou seja, do nascimento virginal de Jesus, teria se encaixado muito bem na estrutura da alta cristologia daquele Evangelho de João. Eu vou ler uma nota aqui. O Evangelho de João enfatiza 3 elementos importantes na cristologia. 1. Jesus é o Filho de Deus, que tinha pré-existência antes do seu advento. O mundo foi criado por ele, por meio dele. João 1, de 1 a 14. Segundo ponto, Deus enviou seu Filho ao mundo para salvá-lo do pecado. João 3, 16 a 17. E ponto 3. Após sua ressurreição, Jesus assumiu sua gloriosa posição ao lado de Deus no céu. Salmos 110, 1. Onde ele reina sobre o mundo. Contra o pano de fundo de tão alta cristologia, seria curioso se o escritor do Evangelho de João pensasse que o nascimento de Jesus tivesse sido um evento comum. No entanto, todos os 3 elementos cristológicos já estão representados na teologia de Paulo. Ponto 1, 1 Coríntios 8,6, Filipenses 2, 5 a 10. Segundo, a fórmula, Deus envia seu Filho, em Romanos 8,3, Gálatas 4,4. Confira também João 3, 16 a 17, 1 João 4, 9 a 10. Terceiro ponto, 1 Coríntios 15, 25 a 27, com referência ao Salmo 110. Aqui eu dou uma outra lembrada para vocês. Tomem cuidado com principalmente um pessoal que segue uma linha judaizante. Eles trabalham ferrenhamente na desconstrução de Jesus pré-existente divino. Eles querem transformar, sorrateiramente eles vão transformando Jesus num simples homem. Tornam assim o Evangelho uma coisa sem graça, fria, sem vida. Tomem cuidado com isso. Continuando aqui, né? A nova questão aqui apresentada implica que havia razões pelas quais o conceito de nascimento virginal era tão delicado. De pelo menos 2 perspectivas diferentes, o conceito estava aberto a críticas. Em primeiro lugar, o bom senso indica que uma jovem não pode conceber sem a ajuda de um homem. Cada tentativa de argumentar nessa direção deixou a história aberta a rumores obscenos, até mesmo episódios zombeteiros e paródicos, envolvendo os aspectos sexuais da situação. A relevância desse problema é bem atestada nas primeiras críticas anticristãs do nascimento virginal, documentadas a partir do século II, no texto de Celso, como citado no Contra Celso de Orígenes, e manifestam-se na literatura judaica chamada Toledot Yeshua, que eu expliquei um pouco no início. Um segundo e mais sério problema é que toda a tentativa de explicar que Deus foi, de alguma forma, o agente no caso da jovem engravidar, chegou muito perto de Gênesis 6, de 1 a 4.
aquele ponto que eu sempre abordo. No primeiro vídeo eu falei superficialmente e tal. Esse texto foi entendido no início do judaísmo para explicar a origem do demoníaco, como fica claro em 1 Enoque. Repetindo, esse texto de Gênesis 6, 1 a 4, foi entendido no início do judaísmo para explicar a origem do mundo demoníaco, como fica claro em 1 Enoque. Aí ele cita Paul Hanson, 77, essa obra aqui. Paul Hanson, Rebelião no Céu. Essa revista é de 77. Aí ele cita também a Nicksburg. E outra revista é Apocalíptica e Mito em Enoque, dos capítulos 6 a 11. Primeira página fica mais fácil de ler. Ele cita também a Siam Bairro, já esses livros que eu já mostrei várias vezes, né? Inclusive esse livro aqui eu sempre toco no assunto. Eu tinha 2 volumes e eu doei um para a biblioteca da Mackenzie, aqui em São Paulo. E o livro de Jubileus de Van der Kahn, que é mais fácil de ler. Nessa obra que trata sobre Jubileus. Não é propriamente o livro de Jubileus, aqui é um estudo, né? São obras que confirmam a narrativa de Gênesis 6, de 1 a 4, como sendo um entendimento angélico. Portanto, todas as expressões relativas ao nascimento virginal, onde a atividade de Deus foi enfatizada, chegaram perigosamente perto da blasfêmia contra Deus. A relevância desse problema torna-se aparente nas formulações do nascimento virginal em Mateus e Lucas, onde nenhuma referência é feita à agência de Deus, Pai, na gravidez de Maria. Antes, a do Espírito Santo, uma palavra feminina em hebraico e aramaico. Partindo dessas duas dificuldades, o autor aqui fala, discutirei como o conceito do nascimento de Jesus é apresentado nos textos do Novo Testamento. Salientando, né, sobre o nascimento de Jesus, Lucas e Mateus são 2 tradições diferentes, né? Em Mateus não consta Gabriel, Mateus e Lucas sim. Aqui tem um trecho, o subtítulo é Apologia à Virgem Maria no Evangelho de Mateus. O especialista Felix Schweitweiler sugeriu que a genealogia de Mateus pode indicar que boatos obscenos sobre o nascimento de Jesus prevaleceram entre os judeus. A genealogia de Mateus 1 menciona 4 mulheres, cada uma das quais era de certa forma, como casos suspeitos na Bíblia hebraica. Tamar deu à luz como consequência de prostituição, Gênesis 38. Raabe era uma prostituta, Juízes 2 e 6. Ruth era uma mulher moabita. Veja Deuteronômio 23, 4 e 5. E Batsheba cometeu adultério com Davi, segundo Samuel 11 e 12. Esses 4 exemplos estão listados no Evangelho de Mateus para explicar por que não é de admirar que no caso de Maria e do menino Jesus também não haveria rumores sobre a origem de Jesus. À primeira vista, o caso de Ruth parece ser uma exceção. Mesmo sendo uma mulher moabita, ela tinha uma boa reputação. No entanto, é importante notar que Deuteronômio 23, 4 e 5 exclui os moabitas da comunidade de Israel. Além disso, pouco antes desses versículos, há uma declaração, Deuteronômio 23, 3, de que nenhum bastardo seria levado para a congregação de Deus.
E é precisamente esse versículo que foi usado na versão bizantina do Toledot Yeshu para argumentar o caso de que Jesus não poderia ser aceito na congregação. Portanto, o que temos em Mateus 1 é claramente uma tentativa de apologia à Virgem Maria. Aqui tem uma nota importante, né? Para não ficar nada vazio aqui. Sobre o gênero de contranarrativa em fontes judaicas, veja o autor Amos Funkenstein, Percepções da História Judaica, de 1993. E o autor, sobrenome Bialy, esqueci de pegar o nome inteiro, mas depois eu posso colocar na explicação do vídeo. O título da obra é Contra História e Polêmica Judaica contra o Cristianismo, 1999. Sobre o uso da paródia em textos judaicos da Antiguidade Tardia, veja o autor Roger Tselentin, Paródias Rabínicas da Literatura Judaica e Cristã, 2011. Tselentin trata das paródias rabínicas sobre os cristãos e Jesus das páginas 137 a 212. Para argumentar que o nascimento virginal era de fato parte de um plano essencial da salvação, Mateus usa Isaías 7,14, que na tradução da Septuaginta se refere à Virgem que dará à luz a um filho cujo nome é Emanuel, que significa Deus está conosco. Os rumores sobre Maria e sua gravidez quase levaram a sua rejeição por José. Mas a prova baseada na profecia de Isaías confirmou a ele que a gravidez de Maria fazia parte do plano divino. Lembrando, a tradição de Mateus é diferente de Lucas. Aqui não traz o Gabriel. No final do Evangelho, a referência é feita novamente à profecia de Emanuel. Mateus 28, 18 a 20. Jesus prometeu estar entre os seus discípulos. Ele realmente é Emanuel, Deus está conosco. Outro detalhe importante no Evangelho de Mateus é a descrição da maneira como o nascimento virginal de Jesus é apresentado. O escritor nunca se refere ao Pai, mas sim ao Espírito Santo. Assim também o Evangelho de Lucas. Há razões para crer que essa forma de falar sobre o nascimento virginal se baseia nas tradições formuladas em hebraico ou aramaico, onde o Espírito Santo é gramaticalmente feminino. Desta forma, os primeiros cristãos expressavam o nascimento de Jesus em termos que o distanciavam da ideia de um ato sexual entre Maria e o poder masculino divino. E a blasfêmia associada a Gênesis 1,4 estaria afastada. No entanto, 1 Timóteo 3,16 indica que os cristãos ainda tiveram que enfrentar a crítica de que o nascimento de Jesus de uma virgem foi um evento demoníaco. Aí eu avancei, estou no outro subtítulo, Apologia ao Nascimento Virginal em Timóteo 3,16. O teólogo finlandês Jukka Taneli Torren, obra de 2008, páginas 512 e 515, depois eu vou deixar na descrição a obra dele, argumenta que 1 Timóteo 3,16 fala sobre a encarnação de Jesus de uma forma que a contrasta com a interpretação de Gênesis 1,4 do livro de Enoque. Ele observa que 1 Timóteo 3,9 o escritor fala sobre o mistério da crença, mas em Timóteo 3,16 ele usa um termo paralelo, o mistério da piedade. Aí tem o texto aqui, sem dúvida o mistério da piedade é grande. Ele apareceu na carne, foi justificado pelo Espírito, foi visto por anjos, foi pregado entre as nações, acreditado no mundo, foi elevado à glória. De onde o escritor tirou essa expressão paralela, mistério da piedade? De acordo com Torren, uma possibilidade atraente é que o escritor queira contrastar a encarnação de Jesus com o 1 Enoque 8, segundo a qual os anjos caídos revelaram todo tipo de impiedade aos seres humanos. A carta de Judas, verso 14, se refere a 1 Enoque 1,9 e, além disso, menciona os anjos caídos como exemplos para seus leitores.
Na carta de Judas, os cristãos são advertidos 4 vezes sobre a impiedade. Versos 4, no verso 15 2 vezes e uma no verso 18, indicando que a palavra grega é um conceito-chave na carta. Estou inclinado a interpretar 1 Timóteo 3,16 de tal forma a fornecer um contra-argumento para aqueles que entenderam o nascimento de Jesus como um exemplo do cenário descrito em Gênesis 1:4, de 1 a 4, isto é, a maneira pela qual o Filho de Deus teria pecado com Maria e ela dado à luz a um Jesus demoníaco. 1 Timóteo 3,16 explica porque foi tão difícil falar sobre a gravidez milagrosa de Maria, realizada pelo poder divino. Tal ideia estava associada à atividade dos filhos de Deus em Gênesis 6, de 1 a 4. Uma vez que alguns cristãos encontraram uma forma de expressar o nascimento virginal de Jesus com referência ao Espírito Santo, uma palavra feminina na língua hebraica e aramaica, como já foi dito, foi mais fácil começar a falar sobre a gravidez de Maria, foi mais fácil começar a falar da gravidez de Maria. Isso aparentemente aconteceu bem cedo, porque 2 tradições notavelmente diferentes das histórias da infância foram contadas em Mateus capítulos 1 e 2 e Lucas 1 e 2. No entanto, os 2 escritores têm a mesma ênfase teológica. Jesus nasceu da Virgem Maria, cuja gravidez se deu à ação criativa da parte do Espírito Santo. É significativo que tal tradição não tenha sido adotada no Evangelho de João, escrito depois dos Evangelhos de Mateus e Lucas. E uma boa explicação para isso é que o escritor evitou deliberadamente referir-se ao nascimento virginal de Jesus. Ele estimou que tal conceito chegaria perigosamente perto de Gênesis 6, de 1 a 4. Então vocês veem que sempre o que incomodavam os escritores cristãos era a passagem da queda dos anjos, deixando bem claro que não havia dúvida nenhuma. Quando se falava da filhos de Deus em Gênesis 6, 1 a 4, não havia dúvida alguma que eram anjos. Aqui praticamente já terminei o texto dele. Aqui eu peguei uma parte, ele cita a sabedoria assim continua. Subtítulo: A sabedoria encarnada, uma maneira alternativa de falar sobre o nascimento milagroso de Jesus. Cada explicação que pudesse sugerir que Deus tivesse sido, de alguma forma, um agente ativo no nascimento de Jesus, teria evocado imediatamente Gênesis de 1 a 4, o que foi interpretado nos escritos judaicos como no primeiro livro de Enoque e o livro de Jubileus. Mas o Enoque é muito mais antigo, como uma explicação da origem do mundo demoníaco. Portanto, os primeiros cristãos recorreram a outras formas de falar sobre a encarnação do Filho de Deus. Essa explicação foi baseada em Provérbios 8, 22 a 31, segundo o qual uma personificação da sabedoria participou com Deus na criação. A sabedoria personificada era o Filho de Deus. 1 Coríntios 8, 6, Colossenses 1, 14 a 18, João 1, de 1 a 3, Hebreus 1, de 1 a 3. E esse Filho de Deus tornou-se um ser humano. Gálatas 4, 4, Filipenses 2, 7. Ambas as expressões, nascido de mulher em Gálatas 4, 4, e assumindo a própria natureza de um servo, sendo feito à semelhança humana, em Filipenses 2, 7, são formas semíticas de dizer que o Filho de Deus se tornou um ser humano. E termina por aqui. Eu espero que eu tenha lido de forma inteligível para vocês, né? Compreensível, né? Então, assim, sobre Maria e uma correlação com o livro de Enoque, e justamente a parte central é a interpretação de Gênesis 1, 4, existem vários artigos que eu tenho aqui, né? E uns 2 são muito longos, então, para resumir, é difícil, toma muito tempo, né? E
Vou me esforçar para poder trazer para vocês isso, devagarzinho. Então esse aqui vai ficar como parte 1, né? Com relação a Maria. E se der certo eu vou trazendo aos poucos. É demorado, mas espero conseguir. Então ficamos por aqui. Qualquer dúvida, podem reclamar nos comentários. Até mais então.